5 frutas que destroem a sua circulação. Então, essas frutas vão aumentar a sua chance, por exemplo, de ter hipertensão, que, por sua vez, vai aumentar a chance de infarto, de AVC, de dano no fígado, de insuficiência renal. Então, todas essas doenças que eu acabei de falar, tirando o infarto e o AVC, elas são doenças silenciosas que fazem muitos estragos antes mesmo de serem identificadas. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a hipertensão. Quando o sangue exerce muita pressão na parede das artérias, isso gera uma sobrecarga no coração e uma sobrecarga nas artérias, o que causa o que a gente chama de hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é uma das causas de insuficiência cardíaca. Além disso, a pressão alta pode gerar pequenas fissuras nas suas artérias, facilitando a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas suas artérias, podendo entupir esses vasos e causar algum evento mais grave, como o infarto e como o derrame. Então, pessoal, as frutas, elas geralmente são benéficas. Elas geralmente ajudam no controle da pressão, no controle do colesterol, ajudam a circulação, mas algumas podem não ser tão boazinhas assim. Então hoje a gente vai falar sobre 5 frutas que devem ser evitadas por pessoas que têm problema de circulação, por pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta, que têm colesterol alto. E eu vou te mostrar uma fruta que você deve prestar muito atenção caso esteja tomando algum medicamento, principalmente medicamento para pressão alta. Ok, pessoal? Então, olha, direto ao ponto aqui. Já me diz aí, me escreve no chat, me escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Um abraço aí para Neuza, para Vanderleia, para Márcia, para Valéria, para Marisa, para Lúcia Franco, para Verdadeira Luz Ferreira, para Jussara Cândida, para Marilene Dias Martins e para Margarida Silva de Portugal. Então, pessoal, escreve aí no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, que eu quero te conhecer melhor, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Quinta fruta que vai destruir a sua circulação são as frutas enlatadas. Pêssego em calda, abacaxi em calda, goiaba em calda, qualquer fruta em calda. Doutor João, eu pensei que essas frutas fossem saudáveis, por quê que elas podem prejudicar a minha circulação? Quem é que sabe por que as frutas enlatadas vão prejudicar a circulação? Será que alguém tem essa dica? Será que alguém tem ideia do motivo pelo qual frutas enlatadas devem ser evitadas? Pessoal, frutas enlatadas têm muito açúcar adicionado. E o açúcar adicionado pode causar obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, como a Daisy falou, como a Verdadeira Luz Ferreira que falou, muito açúcar e conservantes. É exatamente isso, pessoal. E esses conservantes também podem ter altos níveis de sódio, que são prejudiciais para a pressão, que podem aumentar o risco de câncer gástrico também. Então, mais do que isso, as frutas enlatadas também podem perder vitaminas e minerais e outros nutrientes quando comparadas com as frutas frescas. Sem falar que o alto teor de açúcar anula os possíveis benefícios da fruta. Para você ter uma ideia, teve um estudo publicado no Jornal de Epidemiologia e Saúde Comunitária que evidenciou que, enquanto o consumo diário de frutas frescas reduzia em 10% o risco de morte, o consumo diário de frutas enlatadas aumentava em 17% esse mesmo risco. Então, a nossa alternativa aqui às frutas enlatadas vai ser realmente a fruta fresca. Então, se você gosta de pêssego, de goiaba, de laranja, de abacaxi, da fruta que seja em calda, utilize essa fruta fresca, in natura, porque dessa forma é muito mais saudável, ok? Quarta fruta que você deve evitar. E essa aqui é uma fruta que está na casa de todo mundo, que todo mundo conhece, que todo mundo come, que são as maduras. Que são, as maduras não, que são as bananas. Mas não é qualquer banana que você deve evitar. E sim a banana que é muito madura, que já está quase passando, porque elas têm muito açúcar.
A banana verde ou menos madura é rica numa substância chamada amido resistente, que é muito benéfica para o nosso organismo, podendo combater inclusive o câncer. Além do amido resistente, a banana mais para verde também tem fibras prebióticas que alimentam as bactérias do nosso trato gastrointestinal, melhorando a digestão, imunidade, função cerebral, bem-estar, porque é justamente no intestino, com a influência das bactérias presentes, que nós produzimos a serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, do bom humor, ok? Então, quando a banana amadurece, esse amido resistente, que é benéfico, se transforma em açúcares. Por isso que a banana madura é muito mais doce do que a banana verde. Então, vamos evitar consumir a banana muito madura, ok? A banana é rica em potássio, o que pode ajudar a controlar a pressão arterial, mas que deve ser evitado em pessoas com problemas renais graves. Ok, pessoal? Segunda fruta, bananas muito maduras. Eu, particularmente, eu gosto da banana quando ela está mais verde, mas isso é um gosto pessoal, porque eu não gosto de coisa muito doce. Terceira fruta, pessoal. E o problema dessa fruta não é por ela fazer mal, não é porque ela tem muito açúcar ou porque ela tem pouca fibra. Não, o problema dessa fruta que é a toranja, também conhecida como grapefruit. Ela é uma espécie de laranja, só que ela tem uma casca mais macia do que a laranja. E qual é o problema da toranja? Porque ela pode interferir na absorção de alguns medicamentos, como as estatinas, que são os medicamentos para o colesterol, como os antihipertensivos, como os hipoglicemiantes, os medicamentos utilizados no tratamento do diabetes. Também pode interferir em medicamentos para ansiedade, medicamentos para alergia, né, os antialérgicos. Então, no geral, a toranja é uma fruta muito saudável, mas que não deve ser misturada com esses medicamentos, porque ela interage com uma enzima chamada CYP3A4 e ela bloqueia essa enzima CYP3A4. Então, quando você toma algum remédio e consome a toranja, esse consumo da toranja pode fazer com que concentrações maiores da medicação entrem na sua corrente sanguínea, causando mais efeitos colaterais. Então, se você toma algum desses remédios, cuidado com a toranja. Quem é que conhece a toranja? A grapefruit? Quem é que conhece? Escreve aí para mim no chat, escreve aí nos comentários. Eu, particularmente, gosto muito da toranja, como com a casca e tudo, porque o sabor dela é muito bom. Eu gosto de frutas mais ácidas. Se você conhece, escreve aí para mim no chat, escreve aí para mim nos comentários. Pessoal, a fruta 2 é um alimento que sempre foi considerado saudável, mas não é bem assim. Eu te peço aqui agora para que você se inscreva no canal, porque todas as semanas nós temos milhões e milhões de espectadores. Mas só 10% das nossas visualizações são de pessoas inscritas em nosso canal. Então, se você já me acompanha há mais tempo e ainda não está inscrito, por favor, eu peço que você aperte esse botão aqui embaixo de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João. E se você está me assistindo pela primeira vez, se você caiu de paraquedas aqui nessa live e quer cuidar melhor da sua saúde, melhorar sua circulação, controlar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol sem remédio, também vem aqui. Vem pra gente, vem aqui para a família do canal Dr. João, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não se esquece de ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro do conteúdo que a gente posta aqui, porque quando você está inscrito e ativa o sino, o YouTube vai te avisar que a gente está ao vivo e você vai poder curtir esse momento tão legal, tão engrandecedor aqui com todo mundo junto, ok? Então, aperta esse botãozinho aqui de se inscrever e vem fazer parte do nosso canal. Retornando aqui, a fruta 2, como eu falei, é um alimento que sempre foi considerado saudável, mas não é bem assim. E que alimento é esse? São os sucos de frutas. Doutor João, sempre pensei que suco fosse bom. Eu dei suco para o meu filho a vida inteira, de criança. Você pode até pensar que os sucos são sempre saudáveis, mas não é bem assim.
Por quê? Quando a fruta é usada para fazer o suco, ela perde boa parte das fibras. E isso significa que o açúcar presente na fruta será absorvido muito mais rapidamente e aumentará também rapidamente os níveis de açúcar, de glicose no sangue. Então, o suco de laranja é o exemplo clássico aqui. Mesmo sendo rico em vitamina C, em flavonoides, em outros nutrientes, em minerais, a ausência de fibras faz com que ele não seja sempre uma opção tão saudável, mesmo sendo natural e mesmo sem adicionar açúcar. Então, esse é o problema do suco. Ele tira a fibra e concentra o açúcar. Um outro problema do suco é o seguinte: quantas uvas você acha que precisam ser utilizadas para fazer 1 litro de suco de uva? Pessoal, é uva pra caramba que você precisa para fazer 1 litro. Você precisa de mais de 1 quilo de uva, com certeza, para fazer 1 litro de suco. Agora, quem é que vai comer 1 quilo de uva de uma vez só? É difícil. Mas tomar um suquinho, geladinho, no calor, ali na hora do almoço, aí é mole tomar 1 litro de suco de uva, meio litro de suco de uva. Esse também é um outro problema do suco, porque você acaba consumindo muita fruta, muito açúcar e uma fruta sem fibra. Mesma coisa do suco de laranja. Quantas laranjas você precisa para fazer um suco? Várias. Quantas laranjas você chuparia se fosse consumir a laranja in natura? Uma, meia, não mais do que isso. Então preste atenção. Agora, alguns sucos, eles podem ser tomados com mais tranquilidade e outros podem, inclusive, ajudar a controlar a pressão arterial. Que sucos são esses? Suco de romã, suco de cereja, suco de cranberry, que também é muito bom para prevenção de infecção urinária em mulheres. Agora, não pode colocar açúcar, ok? Colocar açúcar, acabou o benefício desses sucos que eu acabei de te dizer. Uma outra opção é o suco de beterraba, porque a beterraba, mesmo não sendo uma fruta, ela também pode ajudar a reduzir a sua pressão arterial, porque ela tem nitratos, e esses nitratos promovem a produção, a síntese de óxido nítrico no seu organismo, que vasodilata, vasorrelaxa, que abre os seus vasos, suas veias e suas artérias e facilita a circulação do seu sangue e também reduz a pressão arterial. Então, a beterraba é uma opção, mas não é uma fruta. E agora, pessoal, um aviso aqui, e em relação aqui aos sucos de fruta ainda, uma dica, se você gosta de suco de limão, que é um suco bom também para você tomar, porque o limão ele é pouco calórico, ele tem pouco açúcar, então ele é uma fruta interessante da gente, que a gente pode fazer o suco, é que você bata esse limão com casca e tudo. Fazer a famosa limonada suíça, ok? Porque é justamente na casca onde fica a principal concentração da hesperidina e da diosmina, que são duas substâncias muito eficazes no tratamento de problemas circulatórios, tanto que são as substâncias usadas nos medicamentos Daflon, Diosmin, Venaz, nesses medicamentos comumente prescritos para problemas circulatórios, ok? E a nossa primeira fruta, pessoal, mas antes, eu peço também que você curta esse vídeo, que você deixe o seu joinha, tá bom? Porque assim a gente vai fazer essa mensagem viralizar. Então tem muita gente que acha que essas opções de frutas aqui são saudáveis, só que na verdade não são tão saudáveis assim. Então, muitas vezes a pessoa está comendo, achando que está tirando onda, achando que está mandando bem, mas na verdade não está mandando tão bem assim e pode até mesmo estar se prejudicando, ok? Então, a sua curtida, o seu gostei, o seu like, o seu joinha, manda um recado para o YouTube dizendo que esse vídeo aqui ele é relevante, que esse vídeo aqui é interessante. E aí o que o YouTube faz? O algoritmo do YouTube faz? Distribui para mais pessoas, ok? Então, por favor, curta esse vídeo, porque assim nós vamos ajudar mais pessoas a tratarem a má circulação, ok? Então vamos colocar uma meta aqui de 7.000 curtidas nesse vídeo, tá bom? 7.000 curtidas nesse vídeo, porque aí eu vou ter certeza que nós ajudamos pelo menos 7.000 pessoas a tratar melhor a má circulação. E a nossa primeira fruta, na verdade não é uma fruta específica, mas sim uma forma de preparar a fruta, de consumir a fruta, muito comum no Natal,
que são as frutas cristalizadas. Então, as frutas secas, elas até têm o seu valor. Cuidado, porque mesma coisa que a gente falou, da uva com o suco de uva. Então vamos pegar da uva passa. Uva passa, você enche a mão de uva passa e vral, come tudo de uma vez. Aí você vai estar consumindo muito açúcar. Não é interessante. Mas, com moderação, a fruta seca pode ser uma aliada, sim. Agora, a fruta cristalizada, ela deve ser consumida com extrema cautela, pelo mesmo motivo das frutas enlatadas. Muito açúcar adicionado. Então, pessoal, cuidado com a fruta cristalizada. Eu gosto no Natal de comer aquele figo cristalizado, é uma delícia. Eu particularmente gosto. Você gosta também? Eu adoro. Tem que admitir aqui, eu adoro aquele figo cristalizado. Mas ele tem muito açúcar. Você come, você vê que ele tem açúcar à beça. Então, as frutas secas, como as passas, elas têm a água removida. Então, o restante é preservado. E como eu falei, pode ajudar no controle da pressão arterial. A ameixa seca, ela é uma boa para a saúde intestinal, porque ela pode combater constipação. Agora, as frutas cristalizadas têm muito açúcar. Adicionado, açúcar refinado. E aí, qual é a consequência disso? Diabetes, hipertensão, obesidade, aterosclerose, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, câncer, problemas cognitivos, Alzheimer, tudo que está relacionado ao consumo excessivo de açúcar. Então, pessoal, cuidado com as frutas cristalizadas, ok? É claro que um estilo de vida saudável permite que em alguns dias, em alguns momentos, você coma o que você quiser, por mais que isso não seja saudável. Então é claro que eu não estou dizendo aqui, é óbvio que eu não estou dizendo aqui para você que tem um estilo de vida saudável, que faz atividade física, que se alimenta bem, que bate a meta de proteína, que bebe água na quantidade adequada. É claro que você que tem um estilo de vida saudável como um todo, vai chegar no Natal e vai ficar com vontade de comer uma fruta cristalizada, ou um pêssego em calda, ou tomar um suco de laranja. E qual é o problema? Nenhum problema. Não tem problema nenhum. Agora, não dá para você pensar que isso é saudável. Não dá para você só consumir as frutas dessa forma, porque senão você não vai estar aproveitando o melhor delas e também pode estar prejudicando o seu organismo. Essa é a mensagem que eu queria te falar. Mas, reforçando, se você faz atividade física, se você come bem, se você bebe água, se você não fuma, se você não bebe, se você está de bem com a vida, se você dorme bem, qual é o problema de você, uma vez por semana, comer uma fruta cristalizada? Qual o problema de você, no almoço, tomar um suco de laranja? Não tem problema nenhum. Nenhum problema. O problema é o excesso, o problema é o hábito. Se é uma exceção, ok, não tem problema. Eu super apoio. Inclusive, eu tomo suco de vez em quando. Eu como fruta cristalizada no Natal. Tudo bem que eu não sou muito exemplo, porque eu estou um pouquinho acima do peso também, né? Estou lutando contra isso. Não vou ficar aqui do guardião da verdade, porque eu também estou no erro. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Mas o estilo de vida saudável vai resolver a minha situação aqui do meu sobrepeso e vai resolver a sua situação do sobrepeso também, tá bom? Então, se você quiser ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida com hábitos que vão te ajudar a tratar má circulação, hipertensão, diabetes, colesterol alto, insônia, depressão, ansiedade, um estilo de vida que vai te ajudar a prevenir infarto, derrame, câncer e que possibilitará você a reverter algumas doenças e, inclusive, deixar de tomar seus remédios para pressão, para o diabetes, para o colesterol, para a insônia, para a ansiedade, para a depressão. Então, esses hábitos que estão presentes no meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, eles vão te mostrar que é possível tratar, prevenir e reverter doenças sem médicos, sem exames e sem remédio.
de forma natural, de forma simples, que só exige uma coisa aqui, que é, na verdade, duas coisas, né? A sua força de vontade e a sua disciplina de fazer na maior parte dos dias. Se você ler o livro, colocar em prática o que está escrito no livro, você pode me cobrar que você vai ter um melhor controle da pressão, do diabetes, da pressão, do colesterol, da insônia. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso, quem diz, são milhares de estudos científicos feitos em milhões de pessoas. Então, não estou falando aqui do meu achismo, não estou falando aqui da minha experiência como médico, não. Estou falando aqui com base em estudos científicos. Então, é a informação que tem base, que tem fundamento, ok? Então, se você quiser ter o meu livro, basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, preencher os seus dados, tudo direitinho, e-mail, nome, telefone, CPF, escolher a sua forma de pagamento, apenas R$ 29,90 na versão digital, e aí vai chegar na sua caixa de mensagem por e-mail, porque é um livro em formato digital, é um e-book, ok? Então clica agora aí, primeiro link na descrição ou link fixado nos comentários para adquirir o seu exemplar do Código da Longevidade. Doutor João, eu tô com medo de ler, de comprar e não gostar do livro, o que eu faço? Não se preocupe, se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Então, além de estar correndo risco, de ter que devolver o seu dinheiro, mais do que isso, eu também estou correndo risco de ter que pagar uma multa para a plataforma pelo seu reembolso, que é o que acontece. Então, se você pede o reembolso, eu sou obrigado a pagar uma multa para a plataforma. Então, estou me arriscando aqui a ter que pagar pelo seu reembolso, a perder dinheiro pelo seu reembolso. E eu só faço isso porque eu tenho certeza absoluta que quando você lê o livro, você, além de ficar grato a mim por ter te indicado essa leitura, que vai ser muito útil para você, você também vai ser grato a você por ter feito esse investimento na sua qualidade de vida e no que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então tá? Então, ó, não tem desculpa, leia o livro, clica aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Vamos ver aqui quem está com a gente. Olha, parece que tem. Vamos ver. Vamos ver quem está com a gente aqui. Eu já mandei um abraço para alguma galera aqui. Vou parar de onde eu comecei, hein? Um abraço para Claudinha Menegardo, para a Val Albuquerque, Valéria Papacídio de São Paulo, capital, Antônio Bento de Souza, Maria Aparecida Coutinho, de Minas Gerais. Um abraço para o José Cascata, de Bom Sucesso, no Paraná, para Tereza Cristina Rodrigues, Jussara Cândida, Davi Santos, Margarida Silva, Tereza Alves. Abraço para Tânia Salgueiro, para o Petrúcio Barbosa Sobrinho, Jussiara Reimão de Salvador. Abraço para Nira, que está sumida lá de Parnaíba. Abraço para Margarete Silva de Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Tchê. Abraço também para Norma Salles de Tremembé, para Deise Cordeiro, Marisete Diel de Barra do Quaraí, fronteira com o Uruguai. Estamos no extremo sul do Brasil. Abraço para Tereza Alves do Rio Grande do Norte, para Zoraide, Geninha Barros do Recife, Isabel Araújo Magalhães Souza de Rio Verde, Goiás. Abraço também para minha amiga Luísa de Buenos Aires. Bom dia, doutor. Que bueno escucharlo nuevamente. Um abraço, Luísa, e a todos que me assistem desde a Argentina e desde toda a Latinoamérica também. Um abraço para Ailta Flores, para Tânia Salgueiro de São Paulo, Macilene Alaide de Recife. Abraço para Maria Jonaci Simoa, de Salvador, na Bahia. Abraço para Dalva Aleixo Dias Viegas, de Bauru. Mauro Correia, de Petrópolis. Matilde, de Alfredo Chaves. Abraço para a Zoca, de Curitiba. Para a Oneida Nogueira de Souza. Bom dia, doutor. Eu gosto muito de frutas frescas. Maravilha, Oneida. Um abraço para... Aí, a verdadeira Luz Ferreira tá falando aqui que quando a banana fica muito madura, eu faço um bolo sem glúten e não boto açúcar. Verdadeira Luz Ferreira, por favor, me mande uma fatia desse bolo.
porque o meu bolo favorito é o bolo de banana. E sem açúcar, então, sem glúten, melhor ainda. Então, eu gostaria muito de experimentar esse bolo de banana, hein? Um abraço para Mogli Teixeira, de Benguela, em Angola. O Antônio está perguntando, doutor, kefir é bom? Kefir é bom, Antônio. Eu adoro kefir. Abraço para Oreni de Frutal, que está perguntando, bom dia, doutor, eu tenho intolerância a glúten. Já fiz de tudo. Se eu tenho alguma coisa para eu tomar, já tomei de tudo e não como nada que tem glúten. E chega à noite, meu estômago, acontece alguma coisa, faltou caracteres. Oreni, é difícil, né? O que você pode fazer é fazer versões sem glúten de pratos que tenham glúten que você gosta, como o pão. Então, eu não sei se tem muita coisa que a gente possa fazer aqui em relação a essa intolerância ao glúten. Um abraço para a Sônia Rezende, para a Renata Duarte, Maria Lucimar Lopes Noleto, abraço para a Márcia Maria, que eu já mandei, para Maria Pedrosa, para Wanda Costa, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, para o Clássicos que Tocam o Coração. Bom dia, doutor. Caí de paraquedas, por assim dizer, e já me inscrevi. Achei ótimo o conteúdo. Obrigado, Aparecida de São Paulo, capital. Obrigado pela mensagem. Se você, assim como a Aparecida, também caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, pessoal. Você não vai se arrepender. E se você já me assistiu, mas ainda não está inscrito, poxa, o que mais eu tenho que fazer para te convencer a fazer parte da nossa família? Vai recusar o meu convite? Não acredito. Vou ficar triste, vou chorar. Então, ó, aperta esse botãozinho aqui de se inscrever e ativa o sino das notificações e compartilha esse vídeo também. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você ama, ok? Faça desse vídeo uma forma de demonstrar o seu carinho, demonstrar o seu amor, demonstrar o seu cuidado por alguém. Em vez de espalhar notícia falsa, fofoca, em vez de falar mal do outro, compartilhe saúde. Compartilhar saúde é um ato de amor e carinho, como diz o meu amigo Felipe Alves da Silva aqui. Um abraço para Maria da Glória Silva Bernardino, para a Heloísa Pereira, Simone Alves de Sorocaba, abraço para o Sam Tyson, Dilma Casoli, Julita Souza de Tanhaçu, Corrinha Freitas, Leda Andrade, Maria Zenilda de Toledo, no Paraná. Um abraço para o Alemão de São Paulo, para Alice Maróstica, para Lúcia Maria de Itororó, na Bahia, Lília Rodrigues dos Santos. Abraço para o Marcelo Salem, Meire Souza, Maria Socorro, Ana Cris. A Maria Aparecida perguntando, doutor João, me fala quais as frutas mais saudáveis. No final desse vídeo eu vou recomendar um vídeo, um outro vídeo, no final dessa live eu vou recomendar um vídeo sobre as melhores frutas para a circulação, ok? Então fica tranquilo que daqui a pouquinho você vai saber quais são. Um abraço para Ana Cris, para a Maria Helena Baltazar Cardoso, para Sandra Sá, para Josefa Jimenez Batista, que é o que tudo indica, de la República Dominicana. Um abraço aí a todos da República Dominicana que me assistem. Abraço para Alciônia Guedes Lima, para Vânia Bianchi, para Francisca Luiz, Maria Ivete Santana, Nonato de Boa Vista, Roraima, Maria Lopes de São Bernardo do Campo, Odete Rocha, Penha Vidal, Sueli Casturina Dolinski, desde Espanha. Buenos dias, Sueli. Buenos dias a todos de Espanha. Um abraço. Um abraço para Karen Novaes, para o Nilson Sofiati Condé. Doutor, leio muito, mas livro para mim é um objeto precioso, material digital não me serve. Estou tentando uma editora para imprimir o livro, Nilson, mas está difícil. Está difícil. Abraço para Regina Silva, de Monte Azul, para a Berenice Coelho, José Aldísio, Vânia Bianchi, Marquito Souza, Sueli Ramos, Deise Cordeiro, Ida Maria Benvenuti, Maria Ivete Santana, Rosângela Barbosa, Ana Pesce e Karen Novaes, que eu já mandei. Bom, pessoal, dê uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10 e continua comigo, não se vá. Já mandei abraço para todo mundo, já falei tudo que eu queria dizer sobre as frutas que podem prejudicar a sua circulação. Agora, assista esse vídeo aqui sobre as frutas que podem melhorar a sua circulação. Ou, se você quiser saber mais ainda, assista esse vídeo aqui sobre ervas que vão também
melhorar a sua circulação, ok? Não se vá, continua aqui comigo. É um até logo, até mais, porque daqui a pouquinho eu te vejo nessa live aqui e nessa live aqui, tá bom? Um abraço e te vejo daqui a pouco.